Mas, Cris, Verdade. entendo que aqui que você já falou sobre blockchain, e eu vou trazer outra questão que mistura tanto, é uma pergunta que vai tanto para blockchain quanto para o que a gente vinha falando antes, sem envolver blockchain, que é a questão jurídica, que é a relação, né, de trabalhador-empresa. A gente sabe, a gente tem hoje uma legislação que vem sendo discutida, né, nos últimos 5 anos, a gente pode falar, a gente teve mudança em CLT, uma série de coisas, mas existe uma regulação especial para esse tipo de relação ou não? E existe alguma coisa voltada para a blockchain, alguma regulação que, né, que vai nos ajudar a fazer a gestão desses contratos também? Tá. Ó, excelente ponto, né? Então, assim, primeiro, aqui nós não estamos falando de uma relação de exclusividade travestida de uma PJ. Eu não estou falando disso, eu não estou falando de poupar dinheiro de um CLT, eu ia contratar meu executivo CLT, agora eu vou fazer uma PJ com ele, mas vou manter com ele a mesma relação profissional que eu manteria do outro jeito, com menos direitos. Então, nós não estamos falando aqui em nenhum aspecto de ferir a legislação. A gente está falando dos executivos, né, tendo as suas companhias, podendo emitir nota e podendo trabalhar em múltiplas empresas, sem controle de jornada, sem exclusividade, sem subordinação. Então, aqui nós estamos falando de prestação de serviço, né? Então, assim, a gente está aportando talento através de relações de prestação de serviço. E isso é completamente legal. É claro que, então, de novo, se eu pego um executivo on demand e começo a deixar ele trabalhar exclusivamente comigo, e eu estou cobrando a jornada dele de trabalho, e estou impedindo ele dele trabalhar em outro lugar, a receita dele vem exclusivamente desse trabalho, aí a gente está falando de outra coisa. Estou fazendo uso de um CNPJ para um fim que deveria ser uma contratação CLT. Tá? Então, hoje, nos cargos mais, né, as pessoas já têm cada vez mais a sua MEI, né? Então, isso é algo naturalizado. Acho que existe um caminho, sim, de evolução dos nossos instrumentos jurídicos para cada vez mais isso ficar aceito. E aqui eu não estou falando, e aqui é uma coisa importante, tá? Bem lembrado, Tiago, que assim, eu não estou falando nada sobre precarização do trabalho. E aqui eu quero fazer uma distinção do que acontece na Open Talent Economy e na Gig Economy. São dois movimentos paralelos que fazem uso de plataformas, mas que trazem relações em si muito, muito diferentes. Quando a gente fala de uma plataforma da Geek Economy, aqui vou dar o exemplo de uma empresa de táxi, ou de comida, ou de delivery, a plataforma é um ente tão poderoso que ela determina se vai haver relação entre as partes e todos os detalhes sobre essa relação. E ela, basicamente, faz com que quem presta o serviço seja um anônimo para nós. Não importa quando você pede um delivery, se é o João, o Joaquim ou o Pedro que lhe entregou a pizza. Interessa que essa pizza chegue quente no menor tempo possível e íntegra. Mas você nem sabe quem fez essa prestação de serviço. Isso é a plataforma da Geek Economy, onde o poder dessa plataforma é tão grande que a gente tem que repensar sobre precarização, direitos e tudo. A gente está falando de uma outra coisa. A Open Talent Economy existe uma plataforma, por exemplo, a Tifis Group ou tantas outras do mercado, que são enablers, habilitadores de uma relação entre as partes, onde cada parte é única, a parte que vai dizer quanto que ela vale, quanto que ela quer dedicar, como é que ela quer, se ela quer pegar o job, se ela não quer. E quanto mais esse colaborador, esse ETIF ou esse executivo tiver track record, mais ele mesmo vai ser valorizado. Então, a ideia na Open Talent Economy, quanto mais você estiver nela, mais valorizado você vai estar. E isso é um pouco oposição ao que acontece na Geek Economy. Tá? Então, sob o ponto de vista, inclusive legal, a gente precisa enxergar essas diferenças.
e enxergar realmente que a gente está falando de um público, nesse caso eu estou falando de executivos da média para cima da pirâmide do trabalho, que tem uma relação bastante diferente do que o que acontece na base da pirâmide do trabalho.